pouquinho para vocês aí sobre algumas curiosidades e também, principalmente, né, falar sobre alguns outros sistemas, tá? No final das contas, nós instalamos algumas versões, né? Nós instalamos o Ubuntu, instalamos o Mint, instalamos o Lite na última aula. E hoje eu vou falar de outros 3 sistemas que eu gosto bastante. Não iremos instalar eles, porque são sistemas até que são complexos, só o Kurumin nem tem atualização mais, mas que são importantes de vocês saberem. Pessoal, uma das coisas que vocês têm que levar em consideração, que eu peço a vocês, para vocês levarem em consideração quando você for principalmente trabalhar com sistemas livres, tá, galera? É o seguinte, é que você deve instalar o sistema para conhecer ele. Como assim, pessoal? O que, na minha opinião, vocês têm que fazer para aprender a trabalhar com o sistema? Por exemplo, eu sempre falo aqui nas aulas que para eu formatar a minha máquina dá muito trabalho, tá? Por que dá muito trabalho? Porque tem que instalar software, porque tem problemas de arquivos que eu tenho, então demanda muito tempo, tá? E uma das coisas, eu sou obrigado no meu ambiente profissional a usar o Windows, porque eu dou aula de Windows, eu dou aula de softwares que só rodam no Windows, tá? Então, eu tenho essa demanda. Só que também, pessoal, tem um porém, tá? Quando sai um software livre novo, ou quando tem uma atualização, o que eu faço? Eu vou lá no VirtualBox, eu vou lá no VMware, vou lá no ambiente virtual e instalo por lá. E aí, assim, eu consigo, tá, ter uma referência melhor, principalmente da parte de trabalho. Tá bom? Então, se você quer entender melhor o Linux, baixa uma distribuição simples, o Mint, o Lite, que nós vimos na aula passada, o Ubuntu, e começa a usar. As 3 que nós vamos falar hoje, evitem instalar para conhecer, tá? Por quê? Porque são difíceis. A última é só por curiosidade, o Kurumin. E assim, eu vou falar dela porque foi uma distribuição muito importante. Ela não existe mais, não recebe mais atualização. Então, mas vou falar dela por causa disso, tá? Bom, na aula passada nós falamos do Mint, do Lite, instalamos e mostrei um pouquinho das configurações, e vocês viram que são distribuições bem simples. E o que eu falo para as pessoas? Eu falo assim, pessoal, quando vocês forem instalar um sistema, tá? Procurem pensar num sistema que vai solucionar os seus problemas. Por exemplo, vamos supor, pessoal, que vocês usem, vamos fazer uma ação aqui. Vamos supor que você use só internet, aplicativos de escritório, como Word, Excel, PowerPoint, essas coisas assim. Não há necessidade de você instalar o Windows, tá? O Windows, ele acaba sendo muito, tá bom? O que você pode fazer? Instala um sistema livre, por exemplo, qualquer distribuição Linux, uma que seja simples de uso, ele vai fazer o mesmo serviço para você e você não vai ter problema com licença. Você vai ter um sistema totalmente estável, você vai ter um sistema que você vai conseguir trabalhar, tá? Então, você vai ter um sistema operacional que você vai poder fazer tudo o que você necessita, tá bom? Bom, o primeiro sistema que eu escolhi para a gente falar hoje é o Fedora. Fedora, pessoal, ele é um sistema operacional muito interessante. Ele foi desenvolvido com base no Red Hat. Todos os sistemas que nós vimos até agora, ele foi desenvolvido com base no Debian, né? Então, o Ubuntu é base Debian, o Mint é base Debian e o Lite é base Debian. O Fedora não, o Fedora ele é desenvolvido com base no Red Hat. E o Red Hat é um dos sistemas mais voltados para a área de programação. Então, o Fedora, ele também tem isso, ele é voltado totalmente para a área de programação. Tá? Então, você não vai conseguir, não é que você não vai conseguir, não é usual
você ter o Fedora para utilizar no ambiente simples. Tanto que ele é conhecido por ser muito difícil. Ah, professor, eu não posso usar o Fedora na minha máquina, então, aqui no meu computador da minha casa? Você pode, pessoal, mas não como primeiro sistema. Sabe? Tipo, o primeiro sistema que eu vou instalar vai ser o Fedora. Não é indicado, tá? É indicado você utilizar o Fedora, né, como um sistema operacional que você já tenha conhecimento, tá bom? Bom, vou falar algumas características do Fedora para você. Ele vem, então, da base do Red Hat, né? Para vocês terem uma ideia, a primeira versão do Fedora surge em 2003, ali, junto com a versão 9, né, do Red Hat. Tá? Bom, essas são as versões. Agora, a última que tem ali, que está ali a 19, já temos a 20, tá? E eles também eles usam o termo LTS para a versão de suporte longo, tá bom? Bom, então o foco de instaladores é o pacote, é a versão, né, de pacotes RPM, diferente lá das versões do Ubuntu, né? No Ubuntu ele usava um outro pacote de instalação. E a origem do nome Fedora vem desse chapéu aí, que eu sempre chamei de chapéu Panamá, e é o codinome dele, mas é esse chapéuzinho que até voltou a ser muito usado hoje, tá? De onde vem esse nome. Pessoal, fiquem tranquilos que eu vou mandar essa apresentação para vocês, tá? Tem bastante coisa interessante aí. Então, o Fedora, ele vem ali de ser um sistema estável e por ele ter uma comunidade muito grande, tá? Ele é uma plataforma colaborativa gigante. Então, esse é um projeto que tem muitas atualizações, tá, gente? Então, outra coisa, os membros da comunidade que mantêm o Fedora. Então, o Fedora ele é mantido por membros da própria comunidade, então por isso que ele tem, igual eu falei para vocês, um sistema de atualização muito grande, tá? Esses são gerenciadores, então o pacote de comandos é o RPM e o gerenciador de instalação é o IUM, tá? São duas coisas totalmente diferentes, tá? Para baixar o Fedora é muito simples, você vai na página de Fedora Project ou você vai lá no seu buscador preferido, Fedora Download, e você vai conseguir baixar. Então, pessoal, você vai ter lá, ele tem disponíveis as interfaces GNOME, KDE, LXD e XFC. Pessoal, o que vocês têm que ter de entendimento? O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: ter esses tipos de pacote não muda em nada a nossa metodologia ali de acessos, tá? Essas são algumas vantagens, tá? Então, vantagem de ser rápido, vantagem de já ter ambiente de programação, vantagem de ter uma comunidade gigante, de ter muitos usuários, né? Organizando o projeto, de já ter drivers e pacotes já instalados, porque eu falei para vocês que o Fedora é muito usado por programadores. E por que eu falei isso, pessoal? Falei isso porque ele já vem com os pacotes prontos. Ah, então lá no Ubuntu eu não consigo instalar? Consegue, mas vai te dar um pouco mais de trabalho. Algumas dificuldades alguns softwares que não são livres, então você tem que instalar manualmente. Aí ele vai te dar mais um pouquinho de trabalho, tá, pessoal? Bom, público-alvo geralmente é o programador, tá bom? É lógico que na doutrina eles não vão falar, vai falar qualquer pessoa pode usar, mas ele é um sistema operacional um pouco mais complexo. Esses são algumas empresas que usam o Fedora. No Brasil, o governo usa bastante, tá? Por quê? Porque, igual eu falei, é bem estável, tem um sistema de estabilidade muito grande, tá? E no mundo, uma das maiores usos ali, nossa querida NASA, por exemplo, usa bastante, tá? Pessoal, vamos para a nossa primeira parada aí, tá? Eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem. Pessoal, eu vou dar uma
Vou dar uma pequena saidinha. Já já eu venho. Vão fazendo aí, por favor. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal, já deu tempo aí, né? Vamos continuar? Deixa eu... Pessoal, só uma que é pegadinha, que né, ontem até me perguntaram na aula de ontem, e aí eu falei, essa aí só tem uma resposta, tá? Pessoal, quais arquiteturas do Fedora, ela só pode ter 32 bits e 64 bits, tá? É a arquitetura do sistema. Então, ela só pode ser duas. Ou ela vai ser 32 bits ou ela vai ser 64 bits, tá bom? Hoje em dia, em qualquer sistema operacional. Outra coisa, todo sistema base Linux hoje, ele tem só 64 bits. Todos, tá? Raramente, os mais novos, não que você não possa baixar uma distribuição que rode a 32 bits, tá bom? Bom, galera, vamos lá. Outro que eu escolhi para falar para vocês foi o Kali. O Kali Linux, galera, ele é um sistema operacional que ele é chamado de o sistema dos hackers, tá? E por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome porque ele possui ferramentas de hackeamento, tá? Na verdade mesmo, não são ferramentas de hackeamento, tá, pessoal? São ferramentas de teste de redes, são ferramentas que nós chamamos de pentest. Essas ferramentas de teste de redes, programadores começaram a usar elas para fazer ataques. Então, por isso que ele virou o sistema escolhido dos hackers, tá? Por já vir dentro do sistema, não dentro, mas pelo próprio sistema, já possuir esse tipo de ferramentas que eu falei para vocês aí, tá bom? Bom, a instalação do Kali é muito simples, tá? Ele tem uma instalação que é ele tem dois tipos, você pode usar a opção install, e na opção install, o que ele vai fazer, pessoal? Você vai pegar e ele vai passar a instalação em modo texto. Então, em modo texto, você vai digitando. É uma instalação evidente, muito mais complexa e muito mais difícil, né, gente? Então, é um tipo de instalação que vai te dar um pouco mais de trabalho. Bom, ou você pode clicar em Graphic Install, e aí, pessoal, o Graphic Install, ele vai abrir a opção do Live CD, que a gente já viu em outras versões. E aí, o que é o Live CD? O Live CD é aquela opção que você tem de você pegar e iniciar ali a distribuição sem que você tenha que instalá-lo, tá bom? Então, assim, você vai ter essa ali opção de executar sem ter problemas, tá? Bom, quando você vai na instalação gráfica, igual eu falei para vocês, ela é muito simples, tá? Você vai dando next, avançar, e ele vai indo cada fase. Então, é lógico, igual eu falei para vocês na aula passada, tem a opção de ser mais da instalação mais complexa, tá? Mas também tem a instalação simples, que é o passo a passo ali, que é mais tranquilo, tá? Bom, o Kali ele é uma distribuição baseada no Debian. Então, vocês vão notar que grande parte é Debian, não é Red Hat. Aí tem umas outras, tem o Gentoo também, que é muito difícil de se usar, mas ou ela é baseada no Debian ou no Red Hat, tá? Geralmente, tá, gente? Bom, continuando, então, ele é considerado o sucessor do Backtrack. E aí, por que ele é um sistema que ele é tão bom assim de uso? Pessoal, porque ele foi criado e é mantido por um órgão que chama Offensive Security. Tá? Esta empresa, ela é uma empresa, como o próprio nome diz, uma empresa de segurança.
Então, por ser uma empresa de segurança, tá? Ela mantém mantém ali, mantendo ali softwares voltados para a área, igual eu falei, de pen test, que são testes de rede. Para fazer o download do Kali é muito simples também, pessoal. É só vocês irem lá e digitar Kali Linux Download, não vai ter problemas, tá? Você vai ir para o site, vocês vão notar que o site do Kali é muito simples, não é um site que tem muitos recursos, assim, tá? E você consegue, né, no Kali, tá? Baixar ali a versão 2018 até 32 bits, né? E o 64, a versão 64 bits, né? Ela é a versão mais nova, tá? Esse é o requisito mínimo para instalar o Kali. E uma das coisas que a gente precisa lembrar, pessoal, é o seguinte: toda vez que vocês ouvirem o termo requisitos mínimos, você dobra ou triplica essa informação. Por quê, galera? Porque é o seguinte, o requisito mínimo é o mínimo de tudo que você precisa para instalar. Então, é o mínimo do mínimo que você vai precisar para instalar o sistema. Aí, assim, quando você vê isso, você coloca pelo menos o dobro da configuração para rodar legal. Tá? Então, o Kali ele tem as duas arquiteturas, igual eu falei para vocês, tanto a 32 bits quanto a 64 bits, tá? Podendo ser instalado E ele tem uma distribuição que é light também, que é uma distribuição mais com menos recursos, tá? Mais rápida. Todo o seu trabalho é feito na interface terminal, tá? Então, como assim interface terminal, pessoal? É lá dentro dos códigos, tá? Então, você vai pegar os códigos, vai digitando os códigos lá e vai conseguindo fazer as edições. Então, toda a parte de configuração a gente tem que fazer nessa tela preta aí, tá? Bom, e o Kali, ele tem esse nome de o sistema dos hackers. Por quê, pessoal? Por causa tem uma série que chama Mr. Robot. Não sei se vocês já viram, se não viram, assistam. Ela é bem legal. E essa série, eles usam o Kali, tá? Então, por isso que ele ficou com esse negócio de ser o sistema dos hackers, tá? Bom, falar um pouco o uso do Kali. O Kali ele é usado principalmente em computação forense, em análise de dados, em sistemas em redes. Ele possui diversas ferramentas de produtividade e aí ele é muito usado, principalmente os hackers gostam muito de usar eles porque você pode usar ele no ambiente virtual e ele não deixa rastros, tá? O que nós temos que lembrar, sua plataforma ela trabalha com o Gnome, XFCE e o KDE, e ele, igual eu falei para vocês agora, ele tem a versão Lite, que é bem mais leve, só que ela também ela é ali, né? Ela é mais leve, mas em compensação, ela tem menos ferramentas, tá bom? Outra coisa para falar, aquela tela preta do Kali, o terminal dele, eles chamam de Gnome Shell, tá? Aí uma dúvida que as pessoas têm é o seguinte: eu posso usar o Kali no meu desktop normal, como um sistema? Pode, gente, mas não é recomendável. Por que não é recomendável, pessoal? Porque tem uma comparação legal de se fazer, que é assim, instalar o Kali no seu desktop é como andar de trator na rua, né, na rodovia. Por quê? Você pode, né? Você pode andar de trator na rodovia, não tem problema. Só que é o seguinte, galera, não é recomendável, né? E aí, outra coisa, o Kali, ele trabalha sempre em modo root. O que é isso? Sempre em modo administrador. Trabalhar em modo administrador faz com que você deixe
seu sistema muito aberto. Então, aí, pessoal, o que pode acontecer? Se você não é um usuário avançado, um usuário que tem um conhecimento maior, você pode deixar alguma porta aberta e você pode ter problemas, tá? Então, tem que tomar muito cuidado ao usar o Kali, muito cuidado ao utilizar qualquer sistema que deixe habilitado o modo root, tá bom? O Kali, ele tem uma ferramenta dele, chama Wine, roda em outras versões Linux também, que é para rodar softwares do Windows, tá bom? Então, vamos supor, se tem algum software, não, vou ser sincero para vocês, não funciona muito bem o Wine, tá? Mas ele existe. Então, ele é para fazer isso, tá? Pessoal, vamos para o nosso segundo exercício aí. Vai lá, galera.
Continuar, pessoal? Bom, vamos lá. E o último sistema Linux que eu vou falar para vocês é o Kurumin. Pessoal, o Kurumin é um sistema muito legal. Hoje ele não existe mais, tá, pessoal? Ele é um sistema que, infelizmente, ele deixou de existir. Ele foi um sistema feito pelo professor Carlos Morimoto, um professor de engenharia e tecnologia da Universidade Federal do Paraná. O professor Carlos Morimoto, ele era dono de um site que chamava Clube do Hardware, hoje chama hardware.com.br, mas não é mais ele que escreve. E assim, por que falar do Kurumin? Primeiro de tudo, porque o Kurumin, pessoal, ele foi o sistema operacional aberto que eu mais gostei de usar. Hoje, é lógico que agora sim, agora que eu falo, já faz alguns anos, como ele não tem atualização, não dá para usar mais. Mas ele era leve, era fácil, era estável, tá? Se vocês quiserem, ainda dá para instalar ele, dá para baixar a última distribuição, tem alguns repositórios que ainda tem ele. Mas, né, por ele não ter atualização, ele não tem alguns codecs, algumas coisas que são necessárias, tá? Bom, aí, galera, né? Primeiro, esse é o criador, o professor Carlos Morimoto. Ele tem, se vocês, alguns livros eu até me baseio para dar aula, eu me baseio em livros dele, tá? Ele tem um grande número de livros publicados que são ótimos, tanto para a área de hardware quanto para a área de redes. Igual eu falei para vocês, ele também trabalha muito aí, né? Ele trabalhou bastante nessa área de desenvolvimento de software livre, tanto que ele criou sua própria distribuição, tá? Uma curiosidade, há um tempo atrás, o professor Carlos Morimoto largou a profissão, ele se converteu a uma religião, essas do Dalai Lama, e ele, né, dessas que pregam a paz, e aí por isso ele meio que abandonou essa parte de hardware, né? Por isso que o seu sistema operacional foi descontinuado e aí não tinha mais como utilizar. Bom, o projeto começa em 2002, tá? Igual eu falei para vocês, o primeiro sistema operacional livre que eu instalei, o primeiro Linux que eu instalei foi o Fedora, tá, gente? Então, eu instalei na época da faculdade eu fiz um curso extra na faculdade que chamava Java Server Pages, né? Na época. E nós rodávamos ele no Fedora, tá? Por quê? Porque já tinha, igual eu falei para vocês, para programar, o Fedora é fantástico, ele já vem com algumas ferramentas, então por isso que eu utilizava ele. Só que o Fedora ele tem um problema, para quem está começando, igual eu falei para vocês, ele não é tão bom, tá? Então, ele não é um sistema tão bom para quem está começando. E aí eu estava buscando algumas opções, foi quando eu conheci primeiro o Kurumin, que aí foi paixão à primeira vista. Por quê? Porque, outra coisa também, na época o meu computador não suportava o Fedora, assim, né? Então, não é que não suportava, ele rodava muito mal. E aí eu descobri o Kurumin, uma colega me passou o CDzinho, eu instalei e comecei a usar muito. Eu usei dois nessa mesma época, né? Tanto o Kurumin quanto um também nacional, que se chamava Conectiva. Conectiva era do Paraná. E aí depois, passou um tempo, a Conectiva se fundiu com uma empresa francesa chamada Mandrake, e virou Mandriva, aí eu já não gostei mais, aí ficou muito ruim a distribuição, né? Até um tempo atrás, o pessoal ainda tentava usar o Mandrake para ensino, mas depois ele foi perdendo a razão de existir. Aí, né, voltando aí, então, continuei usando, e a característica principal dele era ser simples. Ele baseava-se muito na interface do Windows XP, né, para ter uma interface bem simples e rápida, e que se fosse de fácil acesso, tá? Então, essa era a intenção do Kurumin. Essas são as versões, a última versão, a 7.0, né?
E foi a última versão que teve atualização. É uma versão bem antiga, pessoal, e não tem atualização mais. Então, por isso, né? Por isso que não dá para usar. Não é que não dá para usar, igual eu falei para vocês. Se você baixar a ISO e instalar, ele vai rodar normal. O problema é que o que pode acontecer aí, no caso, né? Não vai ter atualização e, por exemplo, você vai acessar a sua internet, ele vai acessar muito mal, ele vai dar problemas para rodar, então, né, não roda legal, né, gente? E aí, só a título de curiosidade, curumim em Tupi-Guarani quer dizer criança, menino, né? Por isso que escolheram esse nome. Pessoal, vamos para o nosso penúltimo aí. Vai lá, galera.
Vamos lá, galera. Continuando aí. Bom, pessoal, então o que a gente tem que entender aí do Linux, né? Do que nós tivemos. Primeiro, onde que ele pode ser usado? O que eu bati na tecla para vocês? Pode ser usado em qualquer lugar, pessoal. Tem distribuição para você usar, tanto em servidores, tem distribuição para você usar na sua casa, tem distribuição para você usar numa empresa. Vai depender da distribuição de uso, tá? Por isso que existem várias distribuições, cada uma com suas características. Então, essas características que vão formar o Linux vão falar adequadamente onde você pode utilizar, tá? E da onde vem, ele é um sistema base Unix. Nós comentamos bastante sobre o que foi o Unix, né? O Unix, galera, foi um sistema operacional criado lá no final dos anos 60 e 70, né? Foi um sistema primeiro. E qual que é a importância principal do Unix? A importância principal do Unix é a seguinte: ele foi o primeiro sistema operacional que ele foi feito para rodar em qualquer hardware. Por quê? O que a gente já discutiu? Os sistemas operacionais antigamente, eles eram produzidos para rodar em um hardware específico, que é os sistemas que nós chamamos, que são tipo sistemas acoplados, né? Você compra o seu software, você compra um hardware, ele já vem com o sistema junto. Por exemplo, um celular com Android hoje, né? É lógico, dá para, por exemplo, o Android, dá para você trocar, né? Dá para eu tirar o Android do meu celular e colocar um outro sistema operacional? Até dá, né, pessoal? Mas não é simples assim, tá? Não é fácil, não, tá? Mas dá sim. Então, o Unix ele vem com esse pensamento. E por que ele é base de todos os sistemas operacionais modernos? Porque é o seguinte, pessoal, quando o Unix foi criado, a empresa que produziu o Unix, a AT&T, né? Os laboratórios Bell, né? Que hoje é a AT&T, ela não podia vender por causa que ela estava sendo vítima de um processo antitrust, né? Que é um processo aí de de você de monopólio, né? Lá nos Estados Unidos isso é muito grave. Lá eles levam isso muito a sério. Então, por participar dessa lei de antitrust, o Unix acabou sendo disponibilizado gratuitamente. Então, por isso, como ia só o código-fonte, não ia o sistema compilado, né? Muitas empresas, muitas faculdades, né? Muitos centros de pesquisa desenvolveram aí o seu próprio sistema operacional, tá bom? Então, e de onde ele veio? Ele vem dessa base. Pessoal, e o que vocês têm que entender de software livre? Software livre é o que você tem acesso ao código-fonte. Então, você tendo acesso ao código-fonte, né, você tem ali um software livre. Não quer dizer grátis, tá, pessoal? Porque, às vezes, por ser Free Software Foundation, né, a gente acha que ele é sempre grátis. Não é. Tem opções Debian da Red Hat lá, por exemplo, que são pagas, tá bom? Que tem. E também hoje ganha-se muito mais em serviço com Linux do que se pode imaginar, né? E esse foi o cara que desenvolveu o kernel do Linux, né? Foi o Linus Torvalds. Ele era um estudante de ciências da computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia, e ele usava um dos sistemas que foram base do Linux, né? Que é o Minix, tá? Foi criado por um cara importantíssimo para a tecnologia. Aliás, ouso dizer que é o cara mais importante da tecnologia, que é o Andrew Tannenbaum. Nós vamos falar muito deles lá em redes. Ele é muito importante para nós, tá? E o Tannenbaum, pessoal, ele cria o Minix, só que o Minix era uma versão reduzida do Unix. Aí uma hora, quando o Linux foi utilizar, ele teve que modificar esse kernel para ficar, para ele poder ter um uso melhor, tá?
Bom, galera, e outra coisa que nós falamos bastante foi sobre as distribuições, são várias, tá? Então, cada distribuição é voltada para um fim, né? Cada distribuição, ela tem um fim de uso, né? E aí a gente tem ali, né? Tem aí o nosso querido, a escolha de cada uma vai muito do que você precisa. Pessoal, nós vamos para o último exercício de hoje. Vocês vão poder escolher uma distribuição e falar tudo isso sobre ela. Só que não pode ser nenhuma que nós já tenhamos usado. Ou eu já tenha falado aqui para vocês. Então não pode ser Ubuntu, Mint, Lite, Kali, Fedora e nem o Kurumin. Tirando essas 6, qualquer uma vocês podem falar. Vai lá, temos bastante tempo aí, podem fazer, pessoal.